Agora, pessoal, nós vamos falar dos veículos dos quais vai se exigir do condutor a categoria mínima de habilitação C. Tá? Então, quais os veículos que exigem categoria C do condutor? Os veículos automotores e elétricos utilizados em transporte de carga cujo PBT exceda 3.500 kg. Tá? Então, até 3.500 kg de PBT, mesmo sendo veículos de carga, categoria B. Os veículos com PBT acima de 3.500 kg vai se exigir do condutor a categoria mínima de habilitação C. Tá? Também é exigido categoria C para os condutores de tratores de esteira mistos ou equipamentos automotores destinados à movimentação de carga, terraplanagem, construção ou pavimentação. Também existe a categoria C dos veículos automotores da espécie motor casa. A espécie motor casa nós vimos que há uma exceção na categoria B. O condutor pode conduzir o motor casa na categoria B até 6.000 kg de PBT. Então vai se exigir a categoria C do condutor se esse motor casa ultrapassar os 6.000 kg de PBT. Então, se for um motor casa com mais de 6.000 kg de PBT, exige-se a categoria C da CNH do condutor, obviamente desde que a lotação desse motor casa não exceda 8 lugares, excluído o condutor. Então, se esse motor casa tiver uma lotação de até 9 lugares, ultrapassar os 6.000 kg, vai se exigir categoria C do seu condutor. Também se exige categoria C a combinação de veículos. Tá? Então nós vimos lá na categoria B que o veículo trator mais o veículo rebocado, se a soma desses dois veículos não ultrapassar 3.500 kg, vai se exigir categoria B. Se a soma do PBT do veículo trator mais a unidade acoplada mais o veículo tracionado exceder a 3.500 kg, vai se exigir do condutor categoria C. Tá? Lembrando o requisito para a categoria E. Tá? Então, se o reboque, se o semi-reboque, se a unidade, se o veículo tracionado exceder 6.000 kg, independentemente do veículo trator, se o reboque e semi-reboque exceder 6.000 kg de PBT, exige-se categoria E. Tá? Então, o reboque ou semi-reboque possui mais de 6.000 kg, categoria E direto. Se a soma do veículo trator mais o veículo rebocado tiver mais de 3.500 kg, se exige categoria C para condução, desde que o reboque não exceda 6.000 kg. E também pela prevalência da CNH, todos os veículos conduzidos pela categoria B podem ter como motorista os habilitados na categoria C. Tá? Há uma prevalência das categorias B, C, D ou E. Então, o habilitado na categoria C conduz todos os veículos dos quais se exige categoria B do condutor. Então, nós temos os exemplos aí. O veículo motor casa com mais de 6.000 kg de PBT que não exceda os 9 lugares. Nós temos os caminhões tratores e nós temos os veículos, pessoal, que mesmo com um PBT muito grande, tá? No caso dos caminhões aí usados pelas empresas de mineração, nos casos de guindastes aí gigantescos, tá? Nós vimos que o requisito para a categoria E, tá, é que seja uma combinação de veículos. Então, um único veículo, pessoal, nunca é categoria E, tá? Então, se não é categoria E, se ele não se enquadra numa combinação de veículos, trata-se apenas de um veículo automotor nunca vai ser E. E aí nós vamos classificá-lo de acordo com o PBT e com a lotação. Se o veículo ultrapassa 3.500 kg de PBT, nós vamos classificá-lo na categoria Charlie, tá? Na categoria C. Tá? Então, independentemente do PBT máximo desse veículo, tá? Esse veículo pode ter um PBT aí de 100 toneladas, 150 toneladas, 50 toneladas, não importa o PBT do veículo. Sendo apenas um veículo, não é categoria E. E aí vai se exigir dele, com um PBT acima de 3.500 kg, independente do PBT que seja, vai se exigir categoria C desse condutor. A resolução 454, pessoal, como nós vimos lá, vai falar da circulação de tratores, tá?
Então, pode circular em via pública os veículos destinados a puxar ou arrastar maquinária de qualquer natureza ou executar trabalhos agrícolas e de construção de pavimentação ou os guindastes, desde que possuam os equipamentos obrigatórios exigidos lá na Resolução 14 de 1998 e possuam as seguintes dimensões máximas: 2,80 de largura, 4,40 de altura e até 15 metros de comprimento. Então, os tratores que estiverem dentro dessas dimensões e possuírem todos os equipamentos obrigatórios exigidos na Resolução 14 podem circular em via pública, tá? Obviamente, os excessos de largura, altura e comprimento dos previstos na Resolução 210 exigem que esse trator possua uma autorização especial de trânsito, tá? E também a Resolução 454 fala que é vedado o trânsito em via pública aberta à circulação de tratores de esteira, tá? Então, os tratores de esteiras não podem circular em vias abertas à circulação. Tá? Então, nós temos alguns exemplos de tratores, pessoal, tratores de esteiras e os tratores mistos, né, que possuem rodas e esteiras. São considerados, então, os tratores mistos. Tá? A exceção, o que não pode circular em via pública, são os tratores de esteira. Com relação à categoria D, tá, nós temos os seguintes requisitos de veículos para se exigir a categoria D do condutor. Então são os veículos automotores e elétricos utilizados no transporte de passageiros, cuja lotação exceda os 8 lugares, excluído o condutor. Então são todos os veículos que transportam mais de 9 pessoas. Tá? Então, todos os veículos automotores que transportam mais de 9 pessoas, 8 passageiros mais o condutor, exige-se a categoria de habilitação D. Tá? Por que há essa prevalência entre D e C, pessoal? Porque o legislador entendeu que, obviamente, a vida das pessoas, tá, merece muito mais responsabilidade do que uma carga. Tá? Então, a categoria C trata dos veículos de carga. A categoria D trata do transporte de passageiros. Então, todo veículo que exceder 9 lugares, que possuir mais de 8 passageiros e o condutor, 9 lugares, exige-se a categoria D de habilitação. Também se exige a categoria D todos os veículos destinados ao transporte de escolares, independentemente da lotação desses veículos. Tá? Então, os veículos até 9 lugares se exige categoria D. Acima de 9, categoria B. Então, os veículos até 9 lugares se exige categoria B. Obviamente, a verificar o PBT. Se o PBT for superior a 3.500 kg, a gente exige a categoria Charlie. Tá? Mas veículos até 8 lugares, mais 8 passageiros mais o condutor, 9 lugares, exige-se a categoria B ou C, dependendo do PBT. No caso dos escolares, independentemente da capacidade de lugares do veículo ou do PBT, se exige categoria D, mínima D. Tá? Então, se exige categoria mínima D de todo veículo destinado ao transporte de escolares. Se exige categoria D também para os veículos do tipo motor-casa, cuja lotação exceda os 9 lugares. Então, os veículos motor-casa cuja lotação exceda os 8 passageiros mais o condutor, cuja lotação exceda 9 lugares, se exige do condutor a habilitação mínima D, tá, para a condução. Também se exige categoria D 2 ônibus articulados. Tá? Como eu falei para vocês, pessoal, a categoria E exige-se no mínimo 2 veículos para enquadramento nessa categoria. O ônibus articulado, pessoal, muitas vezes ônibus que transportam 100 passageiros, até 100 passageiros, tá? Mesmo com essa capacidade de passageiros, mesmo sendo um ônibus articulado, como se trata de apenas um veículo, ou seja, há um registro só, há uma placa dianteira e a mesma placa traseira, apenas um registro para toda aquela combinação, tá? Como é considerado para efeitos de CTB apenas um veículo, então não se enquadra na categoria E. Tá? Então se exige dos motoristas de ônibus articulados a categoria D. Tá? E por força de prevalência, né, todos os veículos da categoria B e C
podem ser conduzidos pelos condutores habilitados na categoria D. Tá? Então nós temos essa prevalência de habilitação. Então os veículos da categoria D podem conduzir todos os veículos da categoria C e todos os veículos da categoria B. Por isso que eu falei lá que para o legislador o transporte de passageiros exige muito mais responsabilidade que o transporte de carga. Então nós temos aí os veículos enquadrados na categoria D, pessoal. Então nós temos lá o ônibus, o micro-ônibus, qualquer tipo de veículo escolar, então o veículo destinado a transporte escolar, independentemente da lotação, vai ser categoria D, e nós temos os ônibus articulados. Vai se exigir do ônibus articulado categoria D, tá? Por quê? Porque nesses veículos, pessoal, há apenas um registro. Então, para efeitos de registro no Renavan, para efeitos de CTB, este veículo é considerado apenas um, e aí, como sendo um veículo, não se enquadra na categoria E. Nós temos então na categoria D, pessoal, vamos voltar ao exemplo da Kombi. Nós vimos lá que há uma Kombi, né, que se enquadrava na categoria B, tá? Mas há também Kombi, pessoal, modelos de Kombi, tá, que eram classificadas como micro-ônibus e elas possuíam 15 lugares de lotação. Então a mesma Kombi que se enquadrava na categoria B, quando ela possuía até 9 lugares, se no registro desse veículo ele possuir capacidade de mais de 9 lugares, ou seja, no exemplo mostrado para vocês aí, ela possui uma lotação de 15 lugares, tá? Esta Kombi se enquadra na categoria D. Tá? Então, a capacidade de lotação do veículo define este veículo como categoria mínima exigida, categoria D. Tá? Então, por isso que é muito importante sempre se verificar, sempre se consultar o PBT e a lotação do veículo nos sistemas informatizados. Porque às vezes o mesmo veículo, a mesma característica visual de veículo, pode exigir uma CNH ou outra. Tá? Também se exige categoria D dos ônibus articulados. Tá? Então os ônibus articulados, mesmo com uma capacidade aí de 63 lugares, né, muitos passageiros sendo transportados juntos, por possuir apenas um registro, ser considerado apenas um veículo, não se enquadra na categoria E. Tá? Categoria E, sempre combinação de veículos. Tá? No mínimo um veículo tracionado para ser caracterizado como categoria E. Então, se é apenas um veículo, não se enquadra na categoria E, nós vamos enquadrar ele, se acima de 10 lugares, até 9 lugares, categoria B. 8 passageiros mais o condutor, 9 lugares, categoria B. Acima de 9 lugares, nós vamos exigir desse condutor a categoria D de habilitação. Então, pessoal, ainda restou alguma confusão? Nós não sabemos o que fazer, né? Então vamos fazer alguns exercícios, vamos trazer alguns exemplos para vocês de veículos, tá? Então agora vai ser uma aula muito divertida, porque vamos trazer exemplos de veículos para vocês e nós vamos tentar verificar qual a habilitação necessária para cada veículo ou combinação de veículos. Então vamos em frente, pessoal. Qual que é a categoria para esse veículo, pessoal? A princípio aí nós estamos vislumbrando, né, um veículo do tipo, me parece uma caminhoneta, né? Visualmente ela corresponde a uma caminhoneta, mas por isso que eu sempre falo que a gente tem que verificar os sistemas informatizados para verificar o PBT e a capacidade de lotação desses veículos. Tá? Então a gente vai buscar nos sistemas informatizados desse veículo, então nós temos lá um veículo Galloper, tá? E esse veículo Galloper, ele é do tipo micro-ônibus, pessoal, porque este veículo possui uma capacidade de lotação de 10 lugares. Então, como ele excede os 8 passageiros mais o condutor, como ele excede 9 lugares, tá? Este veículo, para condução nas vias abertas à circulação pública, pessoal, vai exigir do condutor a categoria D de habilitação. Então, se nós abordarmos um veículo como esse, consultarmos os sistemas informatizados e ele possuir uma capacidade de lotação de 10 lugares,
vai se exigir desse condutor a categoria D de habilitação. Vamos para outro exemplo, pessoal. Nós temos um veículo aí, Kia Gran Carnival, tá? É um veículo também importado, pessoal, e esse veículo é muito intrigante porque ele tem algumas versões, tá? Então vamos supor que nós abordamos esse Kia Gran Carnival e consultamos os sistemas informatizados, tá? Então nós verificamos que essa Kia Gran Carnival possui lá uma capacidade de lotação de 8 lugares, tá? 8 lugares, então nós temos ali 7 passageiros mais o condutor, 8 lugares, se enquadra nos requisitos necessários para a habilitação da categoria B, né? Então, para dirigir essa Kia Gran Carnival com capacidade de lotação de 8 lugares, nós vamos exigir do condutor a categoria B. Tá? Mas há um modelo desta Kia Gran Carnival que tem 11 lugares de lotação. Então, são 11 assentos disponíveis para passageiros. Quando nós abordarmos essa Kia Gran Carnival, pessoal, nós verificarmos os sistemas informatizados e lá aparece que essa Kia Gran Carnival é para 11 passageiros, excede os 9 lugares, os 8 passageiros mais o condutor, requisito da categoria B, nós vamos exigir do condutor a categoria D de habilitação. Então, o mesmo modelo de veículo, dependendo da configuração interna dos bancos, pode exigir do condutor categoria B ou categoria D. Tá? Por isso da importância e ressalto da consulta aos sistemas informatizados. Vamos para o próximo veículo, pessoal. Visualizando este veículo, nós vemos que se trata de um veículo trator, tá? E um semi-reboque para passageiros. Tá? Vislumbrando esse veículo, nós vemos que a capacidade deste reboque, a capacidade desse semi-reboque, ultrapassa os 8 lugares. Se a unidade rebocada ultrapassar 8 lugares de lotação, pessoal, nós vamos exigir deste condutor a categoria E. Tá? Então, os requisitos da categoria E são 2 veículos, um trator e um veículo tracionado. É o que nós temos aí na imagem. Na categoria E, nós esquecemos o veículo trator e vamos verificar a lotação do veículo tracionado. Se a lotação do veículo tracionado exceder a 8 lugares ou a 6.000 kg de PBT, exige-se a categoria E. No caso desse veículo, obviamente, comporta aí uma lotação superior a 8 lugares, e aí nós vamos exigir categoria E do condutor desse veículo. Aí nós temos esse outro veículo, pessoal, também para transporte de passageiros, porém, observando o veículo, nós vemos que se trata de apenas um veículo, um chassi, apenas um registro. Então, este veículo que tem capacidade para mais de 8 passageiros, excluído o condutor, então tem mais de 9 lugares, nós vamos exigir do condutor desse veículo a carteira de habilitação D. Tá? Então, 2 veículos, sendo que o reboque tem a capacidade para mais de 8 lugares, categoria E. Se tratando de apenas um veículo, se exclui a categoria E. Tá? E aí nós vamos ver a capacidade de lotação do veículo. Se for superior a 9 lugares, 8 passageiros mais o condutor, se for superior a 10 ou mais lugares, nós vamos exigir do condutor a categoria D. Tá? Neste caso, pessoal, nós temos também um veículo de transporte de passageiros, mas há uma situação curiosa, tá? Nós temos um veículo, até não é um veículo de grande porte, mas nós vemos que temos um veículo trator, né, e 2 veículos rebocados. Então, quando nós temos mais de um veículo rebocado, se trata de 3 veículos em circulação, obviamente trata-se do requisito necessário para a categoria E, tá? Indiferente do número de
lotação ou da capacidade de PBT. Quando se trata de mais de uma unidade tracionada, então 3 veículos, né, nós vimos ali o veículo trator e 2 reboques, nós vamos automaticamente exigir do condutor a categoria E de habilitação. Tá? Então, é o requisito da categoria E, mais de 2 veículos, um trator e mais de um veículo rebocado, 3 veículos, nós exigimos no mínimo a categoria de habilitação E.